Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, que esta palavra nesta noite, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que nos seja revelada a Tua igreja no Brasil e em toda a face da terra, revelada a todos os filhos de Deus, sem exceção, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, porque a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Que a Tua palavra seja revelada, seja manifestado o Teu propósito, a Tua vontade prevaleça e permaneça em nossas vidas, porque Tu és maravilhoso, Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bem sei que tudo podes e nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Que a Tua palavra corra, que a Tua palavra seja revelada até os confins da terra, pela pregação, pelo ensino, pela manifestação do Espírito Santo, pela ministração angelical, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, bem bonito. Glória a Deus. Abba, Pai. Graça e paz, igreja em Santo André, amém? Graça e paz a todos vocês, pode se assentar em nome de Jesus. A você que me assiste agora ao vivo, graça e paz. Este é o MGA, o Ministério Graça e Apostolado. Estamos na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco às quartas-feiras, 19h30, tá? Graça e Apostolado. Se estiver escrito, eu creio. Quarta-feira sempre é um estudo bíblico mais forte, né? E aos domingos, culto de louvor e adoração. Domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração, aqui no Ministério Graça e Apostolado. Venha estar conosco, você é o meu convidado especial. Um graça e paz especial a todos os pastores do MGA, aos vários grupos do MGA que já existe, né? Aos que estão em Portugal, na Angola, em Moçambique, Argentina, México, como França, Alemanha e em todo o Brasil. Graça e paz a todos vocês. Amém? Olha, para quem não tem o meu livro ainda, esse é o volume 3, série Graça e Apostolado, volume 3, tá? Se você não tem ainda, me chama no WhatsApp, nos grupos MGA, ou no Facebook, Ministério Graça e Apostolado, e eu te envio pelos correios. Em alguns dias você recebe na sua casa, tá? Se precisar também do volume 1 e do volume 2, nós temos aqui para te enviar também o volume 2, tá? E o volume 1. Muitos adquirem o kit, né? Já pedem o volume 1 e já vai junto o volume 2 e também o volume 3, série Graça e Apostolado. Aqui contém excelências e revelações, tá? Pastores, bispos, apóstolos, já tem esses livros. Muita gente tem esse livro no Brasil e em Portugal, na Argentina, na França, Irlanda, Estados Unidos, Angola. Então muitas ovelhas já adquiriram os livros da série Graça e Apostolado, tá? Me chama no WhatsApp e eu te envio pelos correios. Coloquem a mão na sua Bíblia, a mão direita, feche os seus olhos e diga comigo assim, ó: eu creio, por isso eu falo. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. E como está escrito, ela não voltará para o Senhor vazia. Pelo Espírito Santo que habita em mim, digo pela fé, ela me será revelada, e eu terei o perfeito entendimento espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Hoje é a segunda parte do tema variedade de línguas, um dom do Espírito Santo. Hoje é a segunda parte, tá? Tema variedade de línguas, um dom do Espírito Santo,
parte 2. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 14, eu quero começar no versículo 20. E então depois eu vou dar sequência onde eu parei na parte 1, tá? 1 Coríntios 14, versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 14, verso 20, Paulo disse: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Coríntios 14, verso 20. Irmãos, não sejais meninos, crianças no entendimento, mas sejam crianças na malícia e adultos no entendimento. Por que Paulo está falando isso? Porque estamos lidando sobre dons espirituais. Dons espirituais ou dons do Espírito Santo, que é a mesma coisa. Dons espirituais, dons do Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo é o próprio Deus, que é Espírito. E ninguém vê Deus. Então, dons do Espírito Santo, o Espírito é Espírito, você não vê. Então, Paulo disse, não sejam meninos no entendimento. Sejam meninos, crianças, na malícia. O que ele está dizendo? Não sejam maliciosos, com brincadeira, com chacota, com piadinhas. Amém, abençoados? Tem pastores que fazem piadinhas. Pastores, eu vou chamar de ignorantes. Porque um pastor que tem conhecimento não vai fazer piadinha nunca, né? E pelo contrário, ele vai ter temor a Deus e a palavra de Deus. Por isso mesmo, em 1 Coríntios 12, verso 1, Paulo diz, confere comigo aí. 1 Coríntios 12, versículo 1. Por isso mesmo Paulo diz, em 1 Coríntios 12, 1. Está escrito: ora, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Então, quando uma pessoa faz piadinha de um dom espiritual, piadinha, chacota, fica tirando sarro, né? Ele está mostrando e provando que ele é um ignorante a respeito dos dons espirituais. Quem está entendendo? Então, regra número 1, tem caneta aí? Nunca se deve fazer piadinha das coisas de Deus. Ah, porque eu não entendo. Então, você não entende, não tem problema. Ninguém é obrigado a entender, ninguém nasce entendendo. Então, se você não entende, um dia eu também não entendia, não entende, fica quietinho. Adquirindo conhecimento, o Espírito Santo dará entendimento. O que não se pode, principalmente para um crente, principalmente para um cristão, porque é muito feio, fazer piadinha, sátiras, né? Chacota de coisas espirituais concernentes a Deus. Aí para o crente fica muito feio isso aí. Porque ele está fazendo piada de coisas do pai dele, que Deus é o nosso pai. Como é que nem do meu pai humano, carnal, eu não fazia piada, eu respeitava muito meu pai. Eu vou fazer piada das coisas de Deus? Quem é que está entendendo? Por isso que eu estou lendo antes de começar, Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejam crianças no entendimento. Sejam crianças na malícia. E adultos no entendimento. Por quê? Coríntios 12, 1. Porque a respeito dos dons espirituais, ou o dom do Espírito Santo, que é a mesma coisa, Paulo diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Para não ser ignorante, tem que adquirir o quê? Diga, conhecimento. Adquirindo conhecimento, você terá o quê? Entendimento. Amém, abençoados? Então vou começar na minha segunda parte hoje, da onde eu parei, 1 Coríntios capítulo 14, vamos lá, versículo 1. Uma breve leitura, menos de 1 minuto. Primeiro, porque eu parei no versículo 6. Eu vou continuar do verso 6 em diante. Mas hoje eu vou ler o verso 1. 1 Coríntios 14, 1, Paulo disse, segui o amor. Eu não vou explicar porque eu já expliquei na parte 1, né? Quem não assistiu a parte 1 ainda, procure no YouTube, no canal Ministério Graça e Apostolado, Variedade de Línguas, parte 1, tá? Ou então no nosso site, graçaapostolado.com, Variedades de Língua, parte 1, hoje é a parte 2. Coríntios 14, 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, pois o que profetiza,
Desculpa, pois o que fala em língua não fala aos homens. Verso 2, senão a Deus, tá vendo? Isso aqui eu já expliquei, né? O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua, Coríntios 14, 4, Paulo explicando. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Percebeu a comparação que Paulo está fazendo? Falar em línguas é uma coisa, profetizar é outra coisa. O que acontece com quem fala em língua? Porque às vezes fala em língua e eu não entendo o que está falando. É normal. Coríntios 14, versículo 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. Porque em espírito ele fala mistério com Deus. Então ninguém fala em língua para você. Ninguém fala em língua com você. Quando se fala em língua, ele está falando, Coríntios 14, 2. Ele está falando mistério, em espírito. Não é na carne, em espírito. Por isso que não se pode fazer piadinha de um dom espiritual. Porque quem fala em língua, Coríntios 14, 2, em espírito fala mistério. Se fizer piadinha, se fizer chacota, se ficar tirando sarro, aí está na carne. Aí está provado que está na carne. Porque o dom de línguas, ou variedade de línguas, ele só acontece por manifestação do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo se manifesta, e ele só se manifesta porque habita, está entendendo? Ele não vem. Na lei, na velha aliança, ele vinha. Na graça ele não vem. Na graça ele habita. E se manifesta. Quem é que está entendendo? Ficou claro? Vou falar mais uma vez. Na lei, na velha aliança, o Espírito Santo não habitava em ninguém. Porque todo homem era pecador diante de Deus. E era pecador por quê? Porque não tinha um Salvador. Jesus Cristo. Então na lei, já nascia debaixo do pecado. Crescia no pecado. E morria no pecado. Nascia, crescia e morria no pecado. Isso na lei. Então o Espírito Santo não habitava, porque Deus não habita onde há pecado. E o homem era um pecador, então Deus não habitava no homem. Mas Elias era um homem de Deus, Moisés, Davi. E como que Deus fazia? Se manifestava neles e saía deles. Hoje na graça, ele não só se manifesta em nós, como também, Coríntios 3,16, habita em nós. E por que ele habita? Por um motivo muito simples. Se na lei Deus não habitava porque o homem era um pecador, por que na graça ele habita em nós? Porque nós não temos? Porque não tem pecado. Hebreus 9:26, o pecado foi aniquilado, né? Colossenses 1:13, 14, ele tirou o nosso pecado e cravou na cruz. Então, tirando o pecado, ele poderia habitar em nós. Aí Paulo disse, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós. Então na graça ele habita em nós. Mas não só habita em nós, também manifesta em nós. Mais uma salva de palmas a ele. Abba, Pai. Então Coríntios 14, verso 4. O que fala em língua, falar em língua é uma coisa, profetizar é outra. Olha no verso 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. E o que profetiza? O que profetiza edifica a igreja. Ficou claro? Dá um sinal se ficou claro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que está falando em língua, ele está edificando a ele. Por quê? Verso 2. Porque em espírito ele fala mistério. Então ele está se edificando. Mas e o que profetiza? O que profetiza edifica a igreja. Ficou claro? Verso 4. Verso 5, Coríntios 14, 5. Eu gostaria, Paulo falando, que todos vós falasseis em línguas. Claro, qual pastor não quer que um crente fale em língua? Qual pastor que não quer que a ovelha fale em língua? Por quê? Porque, versículo 2, o que fala em língua não fala aos homens. Com efeito, ninguém o entende, o Espírito fala mistério. Verso 4, o que fala em língua edifica a si mesmo. Que pastor que não quer uma ovelha assim? Verso 5, eu gostaria que todos vós falasseis em língua. Qual pastor que não quer que todos os crentes falem em línguas? Por quê? Porque vai se edificar. Versículo 4, que fala em língua, edifica-se a si mesmo. Que pastor que não quer um crente maduro?
Que pastor que não quer um crente espiritual na igreja? Todos. Por isso o verso 5, eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Aí ele começou a explicar de novo. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Claro, já expliquei isso na parte 1. É maior por quê? Ele é maior porque o que profetiza edifica a igreja. 50, 100, 200, 500, 1000. Mas o que fala em língua? Aí ele edifica só ele mesmo. 500 é maior que 1. Então ele disse, o que profetiza é maior do que o que fala em língua. Verso 5. A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então o que Paulo está dizendo? Olhem para mim. Dois crentes. Dois crentes. Um fala em língua e não interpreta. Ele está, verso 4, ele está se edificando. O outro profetiza. Ele está edificando a igreja. Volta naquele primeiro. O primeiro fala em língua. Ele está se edificando. Verso 5, a última linha, Paulo diz, a não ser que ele também interprete. Aí edifica quem? A igreja. Quem entendeu? Ficou claro? Só estou lendo. Não tem mistério nenhum aqui. Qualquer um que ler a Bíblia devagarzinho, com atenção, vai entender, porque o Espírito Santo habita em você. É simples. Não tem margem para piadinha. Não tem margem para brincadeiras. Não tem. Porque o apóstolo Paulo está explicando. E ele já tinha dito em Coríntios 12:1 que não quer que sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. Para não ser ignorante tem que ter conhecimento. É o que eu estou fazendo, estou lendo. Começando agora o versículo 6. Variedade de línguas, um dom do Espírito Santo, parte 2, começando onde eu parei na primeira parte. Versículo 6. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação que Deus tem me dado, que é a graça apostolado, ou da ciência, que é o conhecimento que eu tenho 52 Bíblias, ou da profecia, ou da doutrina? Olhem para mim. Muitos se embaraçam aqui. Paulo não está dizendo que não é para falar em línguas. Ele está dizendo que seja inteligente, irmãos. Que proveito teria se eu chegar numa congregação com 200 pessoas e eu já chegar falando em línguas? Eu tenho 1h30 de pregação. 1h30 falando em línguas. Paulo diz, que proveito teria isso aí? Porque ninguém entender nada. Verso 2. Em espírito fala mistério. Ninguém entender. Salvo se eu interpretar. Aí a igreja é o quê? Edificada. Então o que Paulo está fazendo no verso 6? Alô? Não sai daqui não, presta mais atenção. Esse assunto aqui é minucioso. Verso 6, o que ele está falando? Ele não está dizendo para não falar em línguas. Ele não está dizendo que não aproveita nada falar em línguas. Ele está dizendo, o que aproveitaria se eu sou um pastor e vou pregar 1h, 1h30 só falando em língua e ninguém vai entender? Nada, então não tem valor nenhum. Ele está dizendo, seja inteligente. Se eu sou americano, eu vou pregar e ensinar inglês. Se eu sou brasileiro, eu vou pregar e ensinar em português. Se eu sou japonês, eu vou pregar e ensinar em japonês. A igreja. Não é para a igreja? Então eu vou falar em línguas. Verso 4, porque eu vou me edificar. Se eu falar com a igreja, aí eu edifico a igreja. Alô, não é fácil entender isso? Vamos para o verso 7. Vamos de versículo em versículo. Tema hoje, variedade de línguas, parte 2. Coríntios 14, verso 7. Acompanha comigo o verso 7. Da mesma sorte, percebe que Paulo está só explicando e comparando. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca a flauta ou a cítara? O que ele está falando? Ele está só explicando o verso 6. Imagine que ninguém entendeu. Ele está dizendo, irmãos, você não entendeu ainda? Ó, eu vou tocar uma flauta. Você tem que saber que é flauta. Eu vou tocar bateria. Você tem que saber que é bateria. Eu vou tocar guitarra, violão. Você tem que saber que é violão. O que ele está dizendo? Se eu vou falar com vocês, vocês têm que saber o que eu estou falando. Se eu falar em língua, vocês não vão saber o que eu estou falando. Quem que está entendendo? É isso que ele está dizendo. Vamos para o verso 8. Coríntios 14, verso 8. Se a trombeta, alô? Diga comigo, é só um exemplo que Paulo está dando.
Verso 8. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ele só está explicando o verso 6 e o 7. Ele está dizendo de novo, ó, se eu sou brasileiro, todos vocês são brasileiros, que proveito que teria se eu chegar aqui 1h30 só falando em línguas? Vocês não seriam edificados. E eu? Eu seria. Mas Paulo está dizendo assim, aí não é inteligente. Aí está sendo soberbo. Porque você é um pastor, se você cuida de 200, 500 pessoas, como que você vai falar 1h30 em línguas? Como que eles vão ser edificados? Aí ele começa a explicar o verso 6, começa a explicar o verso 7, começou a explicar o verso 8, vamos para o verso 9. Coríntios 14, 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Estareis como que falando ao ar. O que ele está falando aqui? Na ministração. Ele não está falando do falar em línguas pessoalmente. Tem caneta aí? O falar em línguas pessoalmente e individualmente é o verso 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Essa é a língua individual, pessoal, devocional, em oração, em adoração. Isso é você e Deus. Não é você e Deus, tem 20, 40 pessoas, então para de falar em línguas. E começa a falar com palavras inteligíveis. Se está no Brasil, fala em português. Se está na Inglaterra, fala em inglês. Se está no Japão, fala em japonês. Para que todos entendam e sejam edificados. Quem está entendendo? É isso que ele está falando. Só isso. Você vê que existem pessoas mal intencionadas com a Bíblia nas mãos. E distorcendo tudo. Não, não é para falar mais em línguas. Na graça não fala mais em língua. Você vê que Paulo falou que se tiver no meio de todo mundo falando palavras incertas, se a trombeta não der... Calma, pessoal, tem que ir devagarzinho, hein? Não pega só um pedacinho e joga para o povo não, que dá confusão. Tem que fazer o que eu estou fazendo. Coríntios 14, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vou até o final do capítulo. Quero ver, não entender. Amém? Agora, tem gente aí que nem Bíblia não usa. Aí pega um pedacinho e joga para o povo. E quer fazer doutrina, hein? E querem fazer doutrina. Tem caneta aí? Para ser doutrina, tem que ter no mínimo 2 ou 3 fundamentos bíblicos. No mínimo 2. Foi Moisés e Paulo que falou isso aí. 2 Coríntios 13, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra de Deus. Não adianta chegar aqui, pegar um pedacinho e jogar para o povo. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Está escrito, confere aqui, também está escrito, olha ali, também está escrito. Aqui também, olha, está escrito, hein? Aí é doutrina. Está comprovando, está confirmando, está vendo o que está escrito. Foi falado várias vezes o assunto. Ah, então é doutrina. Mas você está conferindo aí. Amém? Coríntios 14, versículo 9. E assim também, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como que falando no ar? Ah, por exemplo... Alô, está percebendo Paulo só conversando com os crentes? Ele está só conversando, um diálogo. Olha, se eu fizer isso, não vai dar certo. Então, tá vendo? Então, quando eu estou sozinho, eu falo em língua. Agora, se tiver no meio de 20, aí eu não vou falar em línguas, porque senão eu me edifico e ninguém se edifica. Então, ao invés de falar em línguas, eu vou profetizar, porque ele está só explicando, conversando. Quem está percebendo isso? Olha lá, ó, coloca o dedo no versículo 10. Coríntios 14, 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação, sem significado. Porque o que ele está dizendo aqui? Separem aí quem tem caneta, hein? Quem tem caneta, escreva. Falar em línguas individual, pessoal, Coríntios 14, 4. Aí, o que fala em língua, edifica-se, no singular, a si mesmo. Agora, sobre falar com a congregação, aí você não vai falar em línguas. Tá claro ou não tá claro? Quem entendeu? Porque senão ninguém vai entender. Não precisa nem explicar muito isso, né? Não é óbvio? Não é claro? Mas ele não cansa de explicar.
Verso 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas tem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo. Claro, se eu chegar aqui falando em língua, você não vai entender nada. Então, para vocês, eu sou estrangeiro, sou estranho. Vocês não vão entender nada. Versículo 11. E o que fala será estrangeiro para mim, porque eu não vou entender o que ele está falando. Verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai com zelo abundar neles para a edificação da igreja. Olhem para mim. Olhem para mim. Coloca o dedo no verso 12. O que Paulo está explicando até aqui, do verso 1 ao 12? Que o que fala em língua, ele está edificando a ele mesmo. Mas o que profetiza, está edificando toda a igreja. Então, verso 12 ao 12. Como desejais dons espirituais, procurai crescer. Abundar é crescer. Procurai crescer neles para quê? Para a edificação de quem? O que Paulo está zelando? Qual a visão de Paulo? Ele está dizendo assim, olha, irmãos, sejam inteligentes, irmão. Você está no meio de 20, 50 pessoas, você não vai querer se edificar só a você, né? Não é mais inteligente edificar a todos? Esse todos ele chama de igreja. Edificação da igreja. Agora, você não está no meio de 30, 40, 50? Você está sozinho? Só você e Deus? Ah, então pode falar em línguas à vontade, irmão. Fala em línguas o dia inteiro. Porque Coríntios 14, 4. O que fala em línguas, edifica a si mesmo. Ele não está pregando para ninguém. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Está claro ou não está claro? Irmão, você não vai pregar igual agora. Agora eu estou pregando. Eu estou ensinando. Eu não vou ficar aqui 2 horas falando em línguas. Meia hora falando em línguas. Eu posso. Se eu também interpretar. Ah, não tem interpretação. Então o que Paulo diz? Fica quieto na igreja. Vou chegar lá. E fale consigo mesmo e com Deus. O que Paulo está fazendo? Doutrinando quem? A igreja. Para não virar o quê? Porque Deus não é Deus? Que igreja inteligente. Como vocês entendem fácil, hein? Isso me faz entender que as igrejas não entendem porque os pastores não ensinam. Dá um sinal quem está entendendo mesmo. É a certeza, que a prova que eu tenho, que as ovelhas, o povo, os crentes não entendem, porque os pastores não ensinam. Eu conheço um monte de pastor que não ensina. Tem um no Rio de Janeiro que só fica fazendo piadinha, zombando. Isso é zombar, fazer piadinha, sátira. Isso é lamentável. Como é que você pode chamar alguém de pastor se ele está fazendo piadinha com as coisas do Deus que ele diz que crê? Como é que um pastor fala que crê em Deus, que crê na Bíblia e faz piadinha das coisas de Deus? Absurdo, lamentável. Quem está entendendo? Está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Não é como um pastor que fala que crê em Deus, faz piadinha sobre as coisas de Deus. Não é como um pastor que está com a Bíblia na mão, que é a palavra de Deus, fazendo piadinha das coisas de Deus. Aí se o pastor faz piadinha, o povo vai fazer piadinha também. Porque o povo é o que o pastor é. Vocês têm conhecimento, vocês têm zelo, vocês têm entendimento, vocês têm revelação, porque o povo é o que o pastor é. Ficou claro? Abençoado, seja bem-vindo para a glória de Deus em nome de Jesus. Seja bem-vindo em graça e paz. Continuando Coríntios 14, 12, o tema hoje, diga comigo, variedade de línguas. Diga, um dom do Espírito Santo. Ah, pastor, mas como é que você sabe que é um dom do Espírito Santo? É porque eu já li Coríntios 12, verso 10. Quer dar uma lembrada aí? Olha lá, volta uma página atrás. Coríntios 12, verso 10. A outro, a operação de milagres, Coríntios 12, 10. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, olha lá, variedade de línguas. Está claro ou não está claro? E a outro, interpretação de línguas. Graça e paz, abençoado, seja bem-vindo, tá? Graça e paz, glória a Deus por sua vida.
Diga comigo, variedade de línguas é um dom do Espírito Santo. Ponto final. Se você entende ou não, é outro assunto. É dom do Espírito Santo. Quem sou eu para falar que não existe, que é mentira? Quem sou eu para falar isso, se eu estou lendo na Bíblia? Eu quero investir agora uns 5 minutos em sua vida pessoal, antes de eu voltar no Coríntios 14. O Espírito Santo está me falando aqui. Eu quero investir na sua vida. E se você tiver caneta, vai ser melhor ainda. Tá? Escreva aí no seu caderno aí, ó. Escreva aí. São 9 os dons espirituais. Escreva isso. Não vai levar mais 5 minutos. Aí eu volto no meu assunto. São 9 os dons espirituais. Quando eu pregava aqui com lousa, teve um tempo que eu tinha uma lousa aqui, né? Aí eu era o pastor Bombril, 1001 utilidade, prega e tal, pega a lousa, pega não sei o quê. Aí não aguentei também, né? Ministrar debaixo da unção e com a lousa eu não aguentei. Aí na lousa eu escrevia tudo aqui e tal, ficava registrado. Aí não dá para acompanhar, senão vou morrer. Eu não aguento, né? Diga comigo, são 9 os dons espirituais. Diga, dividido em 3 grupos de 3. Escreva isso. Quanto que é 3 vezes 3? 9 dons. Alô, deixa eu falar uma coisa aqui. O Espírito Santo manda falar. O que eu vou falar aqui agora ninguém sabe. Teologia não ensina isso. O que eu vou falar aqui agora está na Bíblia. Todas as Bíblias do mundo, católica, evangélica, Testemunho de Jeová, toda a Bíblia tem o que eu estou falando aqui agora. Só que essa revelação ninguém sabe, ninguém fala. Você não conhece um pastor que fala o que eu vou falar aqui agora. Você não conhece um. Eu caso com você quando você quiser. Você não conhece. Então vamos lá. São 9 dons espirituais, ou do Espírito Santo. Divididos em 3 grupos de 3. 3, 3 e 3. Que 3 vezes 3 dá 9. Então são 9 dons, certo? Coríntios 12, do verso 8 ao 10. Dá 9 dons espirituais. Essa divisão foi o Espírito Santo que me ensinou. A teologia não ensina isso. A Bíblia fala disso, mas não ensina isso. Ela fala disso, mas não ensina isso. Então como é que você sabe? Eu aprendi com o Espírito Santo. Lembra de João 14, 26? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Lembra de João 16, 13? O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então foi com ele que eu aprendi. O meu mestre, o meu professor. A ele. O meu mestre. Tudo que eu sei, eu aprendi com ele. Então diga comigo, são 9 dons espirituais. Dividido em 3 grupos de 3. Faz assim, ó. Levante um dedo. Diga, 3 dons de revelação. 3 dons de inspiração. E 3 dons de poder. Não tem um pastor que sabe disso. Não conheço um que sabe o que eu estou falando aqui. Tem uma Bíblia igual a minha. Não quero uma glória, nem um troféu. Estou te explicando e te mostrando que eu estou falando revelação dada pelo Espírito Santo. 3 grupos de 3. Digam de novo. 3 dons de revelação. 3 dons de inspiração. 3 dons de poder. O que Paulo disse em Coríntios 3,10? Eu pus o fundamento e outro edifica. Qual a diferença de mim para Paulo? Ou qual a diferença de Paulo para mim? Que Paulo, de conformidade com 1 Coríntios 3,10, ele pôs o fundamento e foi embora. Depois de 2000 anos eu nasci. Eu não posso e nem vim pôr um fundamento. Eu vim o quê? Edificar sobre o fundamento que Paulo colocou. Qual a diferença? A minha explicação... Alô, tem caneta aí? Paulo não explicou. Por quê? Porque ele só pôs o fundamento. Ele disse, outro edifica. Coríntios 3,10. O que é o fundamento e o que é a edificação? Qual a diferença? O fundamento está em 1 Coríntios 12, do verso 8 ao 10, onde fala dos 9 dons.
Ele falou os 9 e foi embora. Eu não vim falar desses 9 porque ele já falou. Eu vim explicar os 9. Desses 9, o Espírito Santo me ensinou a dividir em 3 grupos de 3. 3 dons de revelação, 3 dons de inspiração e 3 dons de poder. Olha a diferença de Paulo. Está percebendo? Paulo pôs o fundamento e foi embora. Eu não vim pôr fundamento. Eu vim edificar sobre o fundamento que Paulo colocou. Levante um dedo e diga: 3 dons de revelação. Diga: palavra de sabedoria. Palavra do conhecimento. Diga: discernimento de espírito. Esses dons são dons de revelação. Palavra do conhecimento. O que é o dom da palavra do conhecimento? Eu estou citando 1 Coríntios 12, 8. O que é o dom da palavra do conhecimento? Algumas versões dizem palavra da ciência, que é a mesma coisa. O que é esse dom? Palavra do conhecimento é o dom que revela parte, por isso que é dom de revelação. Ele revela parte do conhecimento de Deus. Palavra do conhecimento é um dom do Espírito Santo que revela parte do conhecimento de Deus. Nunca a totalidade. Nunca houve, não há e nem haverá alguém que saiba ou que tenha todo o conhecimento que só Deus tem. Porque Deus é onisciente. Único. Ninguém mais tem. Então o que ele faz? Ele dá esse dom que revela o quê? Parte do conhecimento que só Deus tem. Quem entendeu? Se alguém na terra falar que tem todo o conhecimento, mentira, é heresia. Porque o único que tem o pleno conhecimento do ontem, do hoje, do amanhã, só Deus. Tá claro ou não tá claro? Mas porque Deus é bom, Ele nos dá um dom chamado palavra do conhecimento, que revela parte do conhecimento de Deus. O irmão gêmeo desse dom se chama palavra da sabedoria. Que é o quê? É um dom do Espírito Santo que revela o quê? Parte do quê? Da sabedoria de Deus. Só Deus tem. Nunca ninguém teve, não tem, nunca terá toda a sabedoria que Deus tem. Mas Deus é bom, Ele dá um dom que revela parte da sabedoria que Ele tem. Quem é que está entendendo até aqui? Isso é dom. Por isso que é dom de revelação. Você não aprende com homens. Não tem faculdade, não tem escola que ensina a ter dom. Isso é revelado. Dom de revelação é o quê? É algo que te é revelado. Parte do conhecimento que só Deus tem. Parte da sabedoria que só Deus tem. Parte do conhecimento, palavra do conhecimento. Parte da sabedoria, palavra da sabedoria. Falta mais um dom de revelação, que é discernimento de espíritos. São 3. Diga: 3 dons de revelação. Diga: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Não é discernimento de demônios, hein? Discernimento de espíritos, está escrito. É o quê? É um dom do Espírito Santo, que, como é um dom de revelação, te revela, como? Por inspiração, por manifestação do Espírito Santo, a ter um discernimento. O que é discernimento? Discernimento é entender, é ver, é enxergar de um modo espiritual. Discernimento é só isso. Eu estou vendo essa parede branca. Eu estou vendo esse ventilador. Eu estou vendo esse microfone. Isso não é discernimento. Eu estou vendo com os olhos. Agora, discernimento é o quê? Você está numa situação, os olhos não vê nada. O ouvido não ouviu nada. Ninguém falou nada. Aí o dom se manifesta. Você tem discernimento de algo que está acontecendo. Só Deus pode fazer isso. Isso é um dom, manifestação do Espírito Santo. Só quem entendeu. Diga comigo: 3 dons de revelação. Diga: palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Vamos ver mais 3? Quantos são os dons no total? 9. Vocês viram quantos? 3. 3 dons de revelação. Vamos ver mais 3? Diga comigo: 3 dons de inspiração. Bom, dons de inspiração. Se dom de revelação são dons que revelam algo, dons de inspiração são dons que falam algo. Alô?
São 9 dons divididos em 3 grupos de 3. 3 dons de revelação, escreveu aí? 3 dons de inspiração e 3 dons de poder. 3 vezes 3, 9. Então já te falei de 3. Outros 3, dons de inspiração. Façam assim comigo, ó. Façam assim, ó. Façam isso. Ó. O que é isso aqui? Inspiração. Você está inspirado. Já ouviu aquela frase? Nossa, você está inspirado hoje, hein? Aí você começa a falar, Essa é inspiração. Só que a inspiração humana é inspiração humana. Estou com uma vontade de jogar bola, estou com uma vontade de pintar a casa hoje. Ou você está inspirado, isso é humano. Nós estamos falando de dons espirituais. Esses dons espirituais são 3 dons do Espírito Santo que se manifestam em nós. Segundo a vontade de Deus, cara, não precisa nem falar isso. Diga, dons de inspiração. São dons o quê? Que falam. Lendo Coríntios 12, do verso 8 ao 10, quais dons que falam? Bom, discernimento de espírito não fala, só discerne. Palavra de sabedoria não fala, você tem uma revelação de sabedoria de Deus. Palavra do conhecimento, então, esses 3 não são. Deixa eu ver, milagres, operação de milagres e dons de cura, esse também não é, porque não fala. Dons de inspiração, sobrou o quê? Diga, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Profetizar é o ato de operar o dom. Profecia é um dom de inspiração. Está percebendo que são 3 dons que falam? Porque variedade de línguas você tem que falar. Interpretação de línguas você tem que falar, você tem que interpretar. Alguém falou em língua, você interpreta, vai falar em português. Então você tem que falar. Por manifestação do Espírito Santo. Isso não se ensina em escola. Ó, vem aqui, ó. Não, isso não se ensina. Isso é por manifestação. Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito Santo é dado a cada um naquilo que for útil. Alô? Os dons só operam por manifestação do Espírito Santo. Se não for por manifestação do Espírito Santo, é carne. E cuidado, hein? Porque existe um dom chamado discernimento de espírito. Quem tiver na carne será revelado. Quem entendeu? Tá claro ou não tá claro? Porque ninguém engana Deus, irmão. Ninguém engana Deus. O que Jesus disse? Não há nada que está em oculto que não vai ser revelado. Se tiver na carne, disfarçando, brincando, vai ser revelado. Tá claro ou não tá claro? Porque os dons é do Espírito Santo. Então diga comigo. 3 dons de inspiração. Diga isso. Diga, variedade de línguas. Interpretação de línguas. Diga, profecia. Para profetizar tem que falar. Para usar o dom de variedade de línguas tem que falar. E para interpretar línguas tem que... Então, logo, são 3 dons que falam algo. Ou em línguas, ou interpretando, ou profetizando. Só quem entendeu, por favor, ao Espírito Santo. Só quem está entendendo. Não tem pastor que ensina isso. Não existe. Se ensinar porque aprendeu comigo. É se ensinar porque aprendeu comigo. Porque não conheço um que ensina isso. Então diga, são 9 os dons do Espírito Santo. Diga, 3 dons de revelação. 3 dons de inspiração. Então faltam quantos dons? Falta 3. Diga, dons de poder. Se os dons de revelação revelam algo, se os dons de inspiração falam algo, olha a dica que eu estou dando. Os dons de poder, o verbo, fazem algo. Fazer. 3 dons revelam sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito. São dons de revelação. 3 dons falam. Deus usa as pessoas para falar. Ou em línguas, ou interpretando, ou profetizando. Alô, eu não posso sair da Bíblia, hein? Dou glória a Deus se você estiver entendendo. Se não estiver entendendo, eu não vou mudar a Bíblia porque você não aceita, porque você não entende. Essa é a Bíblia.
Paulo pôs o fundamento e eu estou edificando sobre o fundamento que ele colocou. Isso aqui não pode mudar. Não tem esse negócio de eu não aceito, na minha igreja não é assim. Isso não existe. Estou ensinando a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso o primeiro texto que eu li hoje, Coríntios 14, 20. Não sejais crianças no entendimento, hein? Sejam adultos no entendimento. Porque eu estou te ensinando a palavra de Deus revelada. Isso não houve em lugar nenhum. Glória a Deus. Então a questão aqui não é se concorda, se não concorda, se aceita, se não aceita. O assunto aqui não tem nem margem para isso. Tá claro? Aqui não tem margem para isso. É a Bíblia. Católico tem Bíblia, evangélico tem Bíblia, o da lei tem Bíblia, o ingraça tem Bíblia. A Bíblia é a mesma para todos. Estou ensinando a Bíblia. Não é a questão de quem concorda, quem não concorda, quem crê, quem não crê, quem é... A questão não é essa. A questão é a Bíblia como ela é. É o que eu estou fazendo. Palmas ao Senhor. Se usa, se não usa, isso é outro assunto. Ah, na minha igreja eu estou há 20 anos lá, nem... Irmão, se usa, se não usa, isso é outro assunto. Eu estou te ensinando a Bíblia como ela é. Tá claro aí? Agora o pastor que falou besteira está passando vergonha, né? Porque faz piadinha, faz chacota. Agora está sendo envergonhado, né? Porque as ovelhas vão crescendo e vão entendendo, vê que o pastor falou besteira. Bom, faltam 3 dons. Diga comigo, dons de poder. Diga, operação de milagres. Dons de curar. Fé. O que eu estou falando aqui, irmãos, vou falar de novo. Eu não posso parar, senão vai demorar muito, não vou ficar aqui até as 4 da manhã. O que eu estou falando aqui sobre os 9 dons, está em 2 versículos. 1 Coríntios 12, do verso 8 ao 10. Esses 2 versículos mostram os 9 dons espirituais. O que eu estou fazendo? Só debulhando o milho. 3 dons para cá, 3 dons para lá e 3 dons para cá. Estou só te explicando os dons. Não estou inventando nada, não estou acrescentando, estou só explicando o que está escrito. Amém. Quem entende isso? Por favor, ao Espírito Santo, nosso mestre. Então, 3 dons de poder. Diga comigo, dons de poder. Diga, operação de milagres. Dons de curar. Fé. Eu já vi pastor que... Não quero pôr condenação. Mas já vi pastor usando Coríntios 12, 8, 9 e 10 para falar da fé como se fosse a fé de Romanos 12. Vamos fazer essa analogia rapidinho? Abre em Romanos 12. Para não ficar... Porque eu temo que vocês não me acompanhem no raciocínio. Então abra aí Romanos 12. Eu não vou terminar hoje, tá? Não vou acabar hoje. Então hoje é a parte 2 do tema variedade de línguas, um dom do Espírito Santo. Parte 2. Abre em Romanos 12. Eu vou te mostrar a diferença, que tem gente que pensa que é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, por que tem gente que se embaralha? Porque usa, lamentavelmente, equivocadamente, usa a regrinha das mesmas palavras. Muitos erram nisso. Hebreus 2,14 fala diabo, mas Efésios 4,27 também fala diabo. Mas o Hebreus 2,14, o diabo ali é um, Efésios 4,27, o diabo ali é outro. A palavra é a mesma com significado diferente. Quem não estiver debaixo do apostolado vai se embananar. É o que acontece com Romanos 12, 3 e 1 Coríntios 12. Vamos ler? Diga comigo, Romanos 12, 3. Vamos ver o que Paulo diz. Romanos 12, 3. Pois pela graça que me é dada, Paulo falando, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida do quê? Da fé que Deus repartiu a cada um. Isso é Romanos 12, 3. Deixa o Romanos 12, 3 aberto, não fecha. Abre em 1 Coríntios 12. Vamos comparar os 2 textos. Palavras iguais, com sentidos diferentes. Então tem que saber discernir isso para não embananar, para não se complicar quando estiver pregando, explicando para alguém, né? 1 Coríntios 12, verso 8.
Coríntios 12, verso 8. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Tudo que eu te expliquei está aqui. Ó. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito fé. Olha lá, tá vendo? 1 Coríntios 12, 9, fé. Romanos 12, 3, fé. Diga comigo, mas não é a mesma coisa. Nós, profetas e apóstolos, chamamos Romanos 12, 3 de fé comum. Por quê? Porque Romanos 12, 3, a medida da fé, que Deus deu a cada um, Ele deu a todos. A ovelha já nasce, tem caneta aí? A ovelha já nasce com uma medida de fé. Por isso que ela crê em Deus, mesmo sem ver Deus. Por isso que ela crê na Bíblia, crê em Jesus, crê no Espírito Santo. Ora, Senhor, meu Deus, meu Pai. Como é que ele está falando com Deus e não está nem vendo? Porque ele tem uma medida de fé, de Romanos 12, 3, que não tem nada a ver com Coríntios 12, 9. Mas e a fé de Coríntios 12, 9? Qual que é? Veja Coríntios 12, versículo 7. É essa fé aí, ó. Coríntios 12, verso 7. A manifestação de quem? Do Espírito. Não está em maiúsculo? Então é o Espírito Santo. Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí começa. A um pelo Espírito isso, a outro pelo mesmo Espírito aquilo, a outro. O que Paulo está falando? Que esses dons ocorrem, operam, funcionam, verso 7, através de uma manifestação do Espírito Santo. Já Romanos 12, 3 não tem nada a ver com manifestação do Espírito Santo. A pessoa já nasce com essa fé. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Isso é revelação pura. Não é qualquer um que sabe isso. Quem está entendendo? Ficou claro? Diga Romanos 12, 3. Fé comum. Fé comum, o macumbeiro tem, o ímpio tem, a ovelha tem, o crente tem. Ele é filho de Deus, ele tem essa fé. Deus repartiu a cada um. É fé comum. Agora, Coríntios 12, 9 não é fé comum. É uma fé tipo Moisés. Levantou o bastão de frente de um mar. Irmão, quanto você conhece que faz isso? Isso é tudo de fé, mas por uma manifestação do Espírito Santo nele. Só quem está entendendo, só quem está entendendo. Aplaude quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Aí você vai começar a enxergar, né? Nossa, Moisés fez isso, Sansão lutou contra um leão, e Davi pegou, e Elias. Aí você vai ver essa fé, manifestação em vários. Ficou claro? Quando você entende Romanos 12, 3, você vê essa fé comum em todo mundo. Fé comum. A pessoa dorme, acorda, ela nem verifica se ela tem dedo, se ela tem sola. Ela acorda e já pisa e já vai. Isso é fé comum. Eu vou almoçar e paro numa lanchonete e não sabe se lavou o garfo, se o rato passou em cima. Quer nem saber. Vou almoçar. Isso é fé, ele come pela fé. Fé comum. Não precisa orar para fazer nada. Eu vou viajar amanhã, hein? Vou pegar o avião e tal. E entra no avião e tal. Fé comum. Todo mundo tem. Agora, a fé de Coríntios 12 é uma fé que depende de uma manifestação do Espírito Santo para realizar algo específico para a glória de Deus. Entendeu? A fé de Romanos 12 é uma fé que já nasce na pessoa e permanece nela. Mas a fé de Coríntios 12, 9 é uma fé que se manifesta por um momento. Quanto tempo demorou para Moisés levantar o bastão lá para o mar se abrir? Você não acha que ele ficou com o bastão lá 3 meses e meio com o bastão levantado? Foi até o mar se abrir. O mar se abriu, baixou a mão, acabou. É a fé momentânea, que é por uma manifestação do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Antes de eu voltar no meu assunto, mais uma salva de palmas ao Senhor que nos ensina isso. Agora eu posso voltar no meu assunto. 1 Coríntios 14. Agora eu posso voltar. Então, resumindo, diga, são 9 os dons espirituais. Diga, são divididos em 3 grupos de 3.
Diga, 3 dons de revelação. 3 dons de inspiração. 3 dons de poder. Diga, dons de revelação. Dons que revelam algo. Dons de inspiração. Dons que falam algo. Dons de poder. Dons que fazem algo. Ficou claro? Paulo explicou isso? Não. Ele fez o quê? Pôs o fundamento, que é Coríntios 12, 8, 9 e 10, e foi embora. Mas ele disse, e outro edifica. Então eu vim aqui para edificar a sua vida. Quem recebe? Eu fui levantado por Deus para edificar a sua vida. Cansa, né? Porque aqui nós não fazemos piadinha, tá, irmão? Aqui nós ensinamos a Bíblia como ela é. E tem mais, hein? No poder do Espírito Santo, Abba Pai, na autoridade do Espírito Santo. Aqui não é brincadeira, nós não estamos brincando de igrejinha. Aqui eu estou debaixo de uma unção com autoridade divina para ensinar a verdade e combatendo as heresias ao mesmo tempo. Tem que sentar a borracha nos falsos pastores, falsos profetas e mesmo assim estabelecer a verdade. Então, cansa. Mas vamos lá, né? Eu nasci para a glória do Senhor. 1 Coríntios 14, vamos voltar no nosso assunto. Versículo 7, eu parei no 12. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Você está percebendo que o propósito de Deus, revelado ao apóstolo, é a edificação da igreja. Você quer falar em línguas? Fale. Coríntios 12, 5. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Fale em línguas para sua edificação. Quando é pessoal, quando é devocional. Agora, em se tratando da igreja, esquece você falar em línguas. Porque o objetivo é edificar a igreja. Quem entendeu? Só quem entendeu. Só quem entendeu. É isso que Paulo está ensinando. E vê se Paulo está fazendo piadinha ou zombando de alguma coisa. Está explicando. Coríntios 12, versículo... Coríntios 14, verso 12. Coloca o dedo no verso 12, vamos fazer uma confissão de fé. O crente deve fazer a confissão de fé. Coríntios 14, 12, diga assim, ó. Eu devo desejar dons espirituais e crescer neles. Faz assim, ó, para edificar a igreja. Olha a visão do cristão. Você vê que a visão do cristão não é individualista, né? Eu estou falando em línguas faz 3 meses e meio e eu estou um gigante na fé. E o seu irmão está morrendo. Então, para um pouco de falar em línguas e vai edificar a vida do seu irmão. Comece a explicar para ele a graça, comece a trazer o apostolado, dá um CD para ele, dá uma Bíblia para ele, trazer aqui na igreja. Comece a se preocupar com o seu irmão. Porque se você se preocupa só com você, você é soberbo, individualista. E o propósito de Deus não é esse. Na lei é assim, né? Na lei tem um super crente, né? Eu subi no monte, faz 3 meses que estou no monte, estou em jejum, e eu estou falando em línguas o dia inteiro, e ele é o super crente, e todo mundo está abaixo dele, mas ele é o crentão. Está errado. Claro que está errado. Diga comigo, na graça, o propósito de Deus, revelado ao apóstolo Paulo, é a edificação da igreja. Você pode falar em línguas, você pode interpretar, você pode ter revelação, você pode ter sonhos, você pode fazer o que você quiser. Não se esquecendo o que Paulo disse, faça-se tudo para a edificação da igreja. Então qual o propósito? É a igreja. Alô, o propósito não é só você ser edificado. Por isso Romanos 14 fala sobre os fracos na fé. Se tem 100 pessoas, os 100 está falando em línguas e os fracos na fé, vai morrer na fé. Não congrega mais, né? Não sabe orar, não sabe mexer na Bíblia, não sabe fazer uma pregação. Por quê? Porque você se preocupa tanto em falar em língua e o seu irmão fraco na fé está morrendo. Você não está nem aí com ele. Então para um pouco de falar em línguas para ensinar o irmão, para evangelizar, para pregar. Está me entendendo?
Ah, mas não tem o irmão já foi embora, acabou o culto. Eu estou em casa aqui louvando a Deus, senti um gozo, comecei a falar em língua. Aí pode falar em língua, irmão, até cansar a língua. Por quê? Coríntios 14:4. O que fala em língua, edifica a si mesmo. Só se ficou claro. Coríntios 14:13. Agora vai subir um pouco o nível aqui do entendimento, tá? Coríntios, o negócio aqui é forte, né? Hã? Isso aqui é mais que um seminário teológico, né? Sabe por que é mais? Porque lá na lei é só um seminário teológico. Aqui é um seminário profético e apostólico. É outro nível de entendimento. É outro nível. Lá é teológico, aqui é profético e apostólico. Diferente. Lá, no seminário teológico, homens aprendem com homens. Aqui não. Aqui, homens aprendem com Deus. Como foi com Moisés, como foi com Davi, como foi com Elias, como foi com Paulo. Diga pela fé, aqui nós aprendemos com Deus. Ah, papai, glória a Deus. Pastor, mas e como que eu vou pregar, hein? Você não vai me ensinar a pregar? Não, ninguém me ensinou a pregar. Quem é que ensinou Paulo a pregar? Quem que ensinou Davi a ser rei, profeta e sacerdote? Quem ensinou Davi? Que escola que ele fez? Quem que ensinou Elias a ser profeta? 1 Reis 17. Ô Elias, pois não, Senhor, desce lá naquela cidade e unge a Eliseu, filho de Safate, unge Eliseu rei no teu lugar. Porque logo vou te levar embora, hein? Porque o Elias foi arrebatado, 2 Reis 2. Mas lá no 1 Reis 17, Deus tinha falado, unge Eliseu no teu lugar. Você não é profeta? Unge ele no teu lugar. Aí começou o burburinho, né? 2 Reis 2. Olha, fiquei sabendo que o Senhor vai te arrebatar. Sim, mas calai-vos. Não fica falando muito não. O Senhor me enviou a Betel. Ah, eu vou com você também. Não, fica-te aqui. Aí começou a falar Elias e Eliseu. O Eliseu falou, não te deixarei. Onde você for, eu vou junto. Ah, o Senhor me enviou ao Jordão. O Senhor me enviou a Betel. O Senhor me enviou a Jericó. E o Eliseu, não te deixarei. Tão certo como vive o Senhor, vive tua alma, não te deixarei. Eu sei que o Senhor vai te arrebatar. Mas calai-vos. 2 Reis 2, 4, 5 e 6. Indo eles andando e falando, de repente uma carruagem com cavalos do céu, com fogo, veio e pegou Elias, levou embora. Só caiu a capa do Elias. O Elias tinha falado com o Eliseu na conversa, olha Eliseu, pede-me o que queres que eu te dê. O Eliseu, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aí fizeram um acordo, o Elias falou, vamos fazer o seguinte, não estamos brincando de igrejinha não, hein? Se você vê quando o Senhor me tomar de ti, então te será feito. Se você ficar comendo bronha, você não congrega porque você está de mal de Deus. Tem gente que fica de mal de Deus, né? Também não arrumei um emprego, não arrumei um namorado, também não vou mais na igreja. Tal. Então tem gente assim, né? Não vou mais na igreja. Tem gente assim. O Elias falou, se você vê quando eu for arrebatado, então vai te acontecer a porção dobrada. Se você não vê, então já era. Combinado? Tá, pegaram na mão. Indo eles andando e falando, de repente veio a carruagem do céu. Levou Elias embora. Caiu só a capa dele. Caiu a capa. Eu uso paletó, não uso capa. Ele usava capa. Naquele tempo não existia paletó. Aí na hora que o Eliseu viu a capa de Elias, ele pegou a capa. Vamos fazer a prova. Porque ele disse que se eu visse acontecer, eu ia receber. Pegou a capa do Elias. Onde está o Deus de Elias? Bateu no Rio Jordão. Porque dias antes o Elias bateu com a capa, o Rio Jordão se abriu e eles passaram em terra seca. O combinado era o quê? Se eu ver, eu vou receber porção dobrada. O Elias tinha ido embora e eu vi, vou fazer a prova já. Tá pegando aí esse negócio de fazer prova? Para saber se a unção está na sua vida? O Eliseu bateu com a capa no Jordão e ele disse, onde está o Deus de Elias? Na hora o Jordão, o Eliseu passou em terra seca. Estava provado que a unção de Elias estava em Eliseu. Um pouquinho de conhecimentos gerais, né? O conhecimento gerais da teologia é sobre história, geografia. Jerusalém fica ao norte da Ásia, perto de Cafarnaum. Teologia fica ensinando essas besteiras aí, né? Geografia e história. Mas o seminário profético e apostólico é manifestação do Espírito Santo em nós e sobre nós. É revelação pura do céu.
É outro nível. Fala para o seu irmão, é outro nível. Aliás, quem congrega aqui no MGA já está fazendo um seminário profético apostólico, já sai daqui preparado, né? Mas como que eu vou pregar? Pelo Espírito Santo. Quem é que me ensinou a pregar? Quem é que me ensinou a orar? Quem é que me ensinou a fazer casamento? Quem me ensinou a fazer velório? Chega no velório, louco. O que você vai falar? Vou dar uma dica. 1 Tessalonicenses 4. Cremos que Jesus morreu, ressurgiu. Blá, blá, blá. Você tem a Bíblia nas mãos, irmão. Como que você vai falar? Vou dar outra dica. Marcos 13:11. O Espírito Santo falará por vós. Foi assim que eu aprendi. Coríntios 14, verso 13. Coríntios 14, 13. Coloca o dedo no verso 13. Olha Paulo agora explicando, hein? Olha, tá claro, hein? Coríntios 14, 13, Paulo disse: pelo que o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Para aí. O que eu vou falar aqui agora ninguém sabe. Quando eu digo ninguém, estou me referindo aos pastores. Não vou nem falar as ovelhas. É os pastores mesmo que não sabem o que eu vou falar. Porque o que eu vou falar é uma revelação. A letra está aqui, ó. Coríntios 14, 13. O que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Isso aqui é a letra. E a revelação dessa letra? Todos os crentes indo analisando, quando chega no verso 13, o que eles fazem? Oram a Deus para que possa interpretar. Não parece que está certo? Mas está errado. Não é isso que Paulo está mandando fazer? Ah, mas ele não disse ore. Ele disse ore, mas não a Deus. Quer ler de novo? Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Para aí. Ah, pastor, mas não é para orar a Deus? Não. Mas está escrito ore. Está escrito ore. Mas não está escrito que é a Deus. Ah, então é o quê? Aí tem que ler o restante, né, abençoado? Por isso você não pode parar no texto, né? Coríntios 14, 14. Pois se eu o quê? Para aí. Ó a junção do verso 13 por 14. O verso 13 não está mandando orar a Deus. Ele mandou orar. Mas orar o quê? Verso 14. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade. Claro, por causa do verso 2. O que ora em língua, em espírito, fala mistério. Lembra do verso 2? Então o 14. Se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade. Mas a minha mente, ou seja, o meu entendimento, fica sem fruto. 15. A mãozinha do WhatsApp. Que farei, pois? Paulo. 13. O que fala em língua, ore para que eu possa interpretar. 14. Porque se eu falar em língua, meu espírito ora de verdade. Uma outra versão, ora bem. Uma outra versão, ora de fato. Mas o meu entendimento, ou minha mente, fica sem fruto. A mãozinha do WhatsApp. 15. Que farei, pois? Paulo acendeu uma luzinha nele aqui. Já sei! Coríntios 14, 15. Já sei! Orarei com o Espírito. O que é orar com o Espírito? É orar em línguas. 15. Mas também orarei com entendimento. Para aí. Por que para aí? Porque aqui no 15 está a resposta do 13. Tem que ter olhos iluminados para enxergar isso aí. 13. Olha o 13. Pelo que o que fala em língua, ore para que eu possa interpretar. Mas como é que eu vou fazer isso aí? Como é que eu vou interpretar? Ah, vou orar a Deus. Mas Paulo não está mandando você orar a Deus. E está todos os crentes do mundo orando a Deus. Ó Senhor, e que eu possa interpretar. E capricha na oração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro. E estão orando há 50 anos e não acontece nada. Porque não é isso que Paulo mandou fazer. Coríntios 14, 13. O que fala em língua, ore para que eu possa interpretar. Diga comigo, orar como? 15, já sei. 15, orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Diga bem forte, isso quer dizer o quê? Que quando você ora em língua,
que é o 14, e ora com entendimento, você já está o quê? Interpretando. Só quem entendeu, só quem entendeu. Não, só quem entendeu, só quem entendeu. Isso quer dizer o quê? Que quando você ora em língua e simultaneamente ora com conhecimento, 13, você já está o quê? Interpretando. Fala para o seu irmão, simples assim. Adeus. É ele que revela isso, é ele. Os crentes estão enroscados no verso 13. Quem aqui pensava, não precisa ter vergonha não, quem aqui pensava que era orar a Deus? Não é isso que Paulo está falando. E a prova que não é isso, está no verso 15. Porque no 13 ele mandou você, alô, o verso 13 ele mandou você fazer 2 tipos de oração. Olha o 13, o que fala em língua é um tipo de oração. Ore para que possa interpretar, é outro tipo de oração. Se você vai interpretar, então você vai orar 15, com conhecimento. Já sei, que farei pois, olha o 15, que farei pois? Orarei em línguas, ou, que é a mesma coisa, orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Alô, e se tratando de um apóstolo e profeta, que era Paulo, eu não vou só orar em línguas e só no entendimento. Eu vou aproveitar e se mover e também vou o quê? Cantarei, 15. Cantarei com o Espírito. Se orar com o Espírito é orar em línguas, cantar com o Espírito é cantar em línguas. Mas também eu te exalto, és tudo em mim. O que é isso aí? 15. Também cantarei com entendimento. Só se ficou claro. Cadê os que receberam essa revelação? Cadê? Isso é uma revelação. A teologia não sabe disso. Os pastores não ensinam. As igrejas evangélicas em geral não sabem disso. Eles estão parados no verso 13 por anos, décadas e gerações parados no verso 13, orando a Deus. Cometeram o mesmo erro de Moisés. Só que com Moisés foi mais rápido, né? Porque lá o negócio estava feio. Aqui na frente estava o mar, e aqui atrás estava o exército de Faraó. O que o Moisés fez? Ajoelhou e foi orar. Senhor, meu Deus, Moisés, por que clamas a mim? Por quê? Porque eu vou, mano, não é para você orar. Não, porque o mar está aqui, nós não sabemos nadar, é um mar, como que vamos nadar? Não tem como. E o exército, não, mas por que você está orando? Ó Deus, por que clamas a mim? Ó Deus, por que clamas a mim, Moisés? Tipo assim, pô, você estava indo tão bem. Igual o velhinho da escolinha do professor Raimundo. Você estava indo tão bem. Você levantou as mãos, teve praga das rãs, praga do não sei o quê, praga não sei o que lá. E aconteceu sinais e prodígios e maravilha. O Moisés, a mãozinha do WhatsApp, Moisés. Não acredito que eu fiz essa mancada. Só quem entendeu. Moisés bateu na rocha, saiu água. E andava assim, e tropeçava em broa de pão, que é chamado de maná. Quantos sinais, prodígios, milagres e maravilhas Moisés fez, quando chega na última, para levar um 10. Ele ajoelhou, Senhor meu Deus, nessa noite. Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Não estou entendendo, por que clamas a mim? É porque eu vi o mar vermelho? Ué, mas esses dias não tinha água? Você bateu na rocha, saiu água? Não, porque o exército de Faraó. Ué, mas esses dias você foi lá falar com o Faraó, você enfrentou ele várias vezes, cara a cara, você não teve medo? Por que clamas a mim? Quem está percebendo, hein? Por isso que em 2 Coríntios 10, pega essa, hein? 2 Coríntios 10, 4 e 5, Paulo disse, nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Uma fortaleza tinha entrado na mente de Moisés. E o Moisés... Mas aconteceu com Elias também.
O Elias estava no Monte Carmelo, os profetas de Baal foram lá, homem de Deus, desça daí. O Elias, cheio do Espírito Santo, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, agora consuma você e os seus 50. Caiu o fogo do céu e consumiu. O Elias. Vem mais um com 50. Homem de Deus, se você é homem de Deus, desça daí. O Elias no monte, desça daí. Se você é homem de Deus, desça aqui, vem aqui então, vem pegar. O Elias falou, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu agora. Consuma você e essa cambada aí. Consumiu, acabou. O Elias. Morreram 450, de 50 em 50. Aí o Elias, tudo legal. Chega o mensageiro de Elias. Meu senhor, o que foi? Mandaram te entregar esse bilhetinho aqui, deu um papelzinho aqui. A Jezabel mandou uma ameaça para o Elias, dizendo que ele ia... Eu vou matar você! Eu vou cortar sua cabeça! A fortaleza entrou. O Elias... E agora? Foi se esconder aonde? Numa caverna, morrendo de medo. Morrendo de medo, você estava mandando fogo em todo mundo, meu. Quem pegou? Quem entendeu? Pegou? 2 Coríntios 10. Levanta as mãos pela fé. Diga assim, ó. Nossas armas não são carnais. Diga, são poderosas em Deus. Faz assim, ó. Para destruir as fortalezas. E todo pensamento que se levante contra o conhecimento de Cristo. Diga pela fé, eu declaro fortalezas destruídas em minha mente, para que eu sirva ao Deus vivo. Isso é revelação pura. Paulo, conhecendo essa história aqui que eu contei de Moisés e Elias, quando a graça lhe foi revelada, Gálatas 1, não subi a Jerusalém e nem fui ter com aqueles que antes de mim eram apóstolos. Pegou? Gálatas 1,16? Por quê? Deus me revelou que o diabo foi aniquilado. Se eu falar para Pedro, Tiago e João, eles vão falar que eu estou louco, porque eles viram Jesus expulsando demônio. Pegou essa? O que Paulo fez? Não foi falar com eles. Gálatas 2,1. Depois de 14 anos que eu fui em Jerusalém. Aí em 14 anos o Pedro já tinha ouvido a graça de Paulo. E João, pegou essa? Pegou? Isso é cronologia. Entendeu? Então, Colossenses 4,5, né? Andar em sabedoria, né, abençoado? Porque tem gente que Deus revela a graça meio-dia, meio-dia 1 ele vai falar com o pastor pentecostal. O pastor vai ficar louco com ele. Vai falar que ele está endemoniado, vai falar que ele é um herege, vai falar que o diabo... Não vai falar isso aí? Porque ele já foi falar logo com o pastor penteca. Vou dar uma dica, tá? Vou dar uma dica. Lê Gálatas 1, 15, 16. Gálatas 1, 15, 16. Quando Deus revela a graça para alguém, não é para você sair correndo falando para todo mundo. Shhh, fica quietinho. Não é para você perguntar para o seu filho o que ele acha. Não é para você perguntar para o seu marido o que ele acha. Não é para você perguntar para ninguém o que ele acha. Porque quando você pergunta para alguém, parece que você está duvidando de Deus que te revelou. Pegou essa? É simples assim, irmão. Pensou o homem guardar uma revelação por 14 anos? Paulo, Gálatas 2:1. Depois passado 14 anos que eu fui a Jerusalém. Verso 2. E eu subi por causa de uma revelação. Aí sim, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Blá, blá, blá. Quem está entendendo? 14 anos depois, hein? Aguenta 14 anos? Não precisa ser 14, né? Mas não pode ser na mesma hora que Deus se revelou, irmão. Por quê? Porque você não tem conhecimento pleno, você não tem sabedoria plena para pregar para o pastor da lei. Você tem que crescer ainda. Por isso que Paulo disse para Timóteo, não neófito, quer dizer novato. Está claro ou não está claro? Ao mestre com carinho. Que é o Espírito Santo. Vou ter que parar por aqui, não vai dar mais. O relógio está me chamando, não vai dar, vou ter que parar por aqui. Mas vai ter a parte 3, tá? Não se aveste não que vai ter a parte 3, tá bom? O tema está sendo
variedade de línguas. Diga comigo, variedade de línguas. Diga, um dom do Espírito Santo. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Vai ter a terceira parte, hein? Aguenta aí, tá? Não volta para a lei não, aguenta aí. Olha, como eu mostrei logo no começo, quem não tem o meu livro ainda, pode chamar no WhatsApp, tá? Do Ministério Graça Apostolado, do WhatsApp, Grupo MGA, pode chamar no Facebook, Ministério Graça Apostolado, aí no YouTube também tem o WhatsApp, e eu te envio pelos correios. Vocês aqui podem adquirir na livraria com a pastora depois, tá bom? Aqui eu estou na internet, eu mando pelo correio. Olha, se você tivesse que agradecer alguém que te fez um benefício muito grande, o que você faria, hein? Mas alguém que te ajudou muito, alguém que abriu sua mente, alguém que te ama muito, alguém que está fazendo tudo por você, o que você falaria para ele? Eu falaria assim, ó: Senhor, graças te dou de todo o meu coração, meu Deus e meu Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu te honro, que eu te glorifico, que eu te agradeço, em tudo eu te dou graças. E digo como Paulo disse, Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ah, Senhor, graças te dou. Te reconheço em minha vida e te reconheço na vida de cada ovelha, ó bom pastor das ovelhas. Eu te reconheço na vida da tua igreja, dos teus filhos. Eu te reconheço, Senhor, em cada família aqui representada, porque pela tua graça somos salvos. Eu te reconheço pelos que assistiram hoje pela internet. Eu te reconheço pelos que assistem agora pelo YouTube, pelo nosso site. Eu sei que é um mover de Deus que está em nós e sobre nós, Abba Pai, e que esse mover está indo para todo o Brasil e para toda a terra. E então cumprir-se-á a palavra profética que diz: operando Deus, quem impedirá? Senhor, seja louvado e exaltado e glorificado pela tua igreja, ontem, hoje e para todo sempre. E a igreja diga: amém. Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Até domingo, às 6 horas, culto de louvor.